Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube. E como já faz tempo que a gente está sem postar algum vídeo novo, hoje eu quero fazer um vídeo diferente. Esse desenho que você está vendo aí é um desenho que eu estou gravando o processo dele e eu fiz essa boca totalmente realista. Aliás, muito realista. Eu ouso até chamar de um nome que muitas vezes eu não quis chamar os meus desenhos, que é de hiperrealismo, que é além do realismo, sabe? É onde a gente capta cada detalhe, cada textura, cada nuance, cada brilho, e é muito legal de você acompanhar esse processo. Então, eu pausei esse vídeo aqui para acompanhar junto com você. Eu vou assistir junto e eu vou narrar para você cada detalhe que eu estiver fazendo aqui para você entender como isso acontece. E ao longo do vídeo, conforme você for assistindo, eu vou falando outras coisas também. Desde já eu quero pedir que você deixe o seu like aqui, sua curtida, se inscreva no canal e ative também as notificações para novos vídeos, beleza? Bora lá então? Eu comecei esse desenho, eu vou começar a traçar ele com a lapiseira 05 com grafite 4B da marca Pentel. Vamos ver? Eu começo a fazer toda essa linha mais escura que divide o lábio inferior do superior. Então eu faço a linha bem preta e vou subindo, jogando um degradê com o mesmo grafite. E esse degradê eu trabalho com o peso da mão. Conforme você vai vendo, eu vou jogando bem escuro próximo à linha que divide os lábios e vou clareando, vou suavizando o peso da mão ao passo que eu vou subindo para dentro do lábio superior. E aí eu fecho toda essa região de uma maneira um pouco mais suave, um pouco mais leve, né? O peso da mão, e vou trabalhando. Às vezes eu faço um pouco de cima para baixo, um pouco de baixo para cima. O importante é você manter aquela tonalidade mais suave em toda a região do lábio. Parte escura mesmo é só onde divide e depois em algumas linhas que a gente vai criando a textura dessa forma. Então eu passo aí na horizontal uma linha para marcar a textura e também puxo uma sombra levemente para cima. Tá vendo? Eu faço a linha e jogo a sombra um pouco para cima. E aí eu vou fazendo tudo isso. Então todas as linhas horizontais vão ter sombra para cima. E as linhas verticais, que depois eu vou fazer, vão ter sombra para o outro lado, que a gente vai ver junto aqui. Então eu vou fechando, movimentos circulares. Depois eu venho com a linha de novo, mais linhas, né? Eu vou acompanhando isso de acordo com o que a referência me mostra. E aí eu venho e passo o esfuminho para tirar um pouco a porosidade que o grafite deixa, né? Então depois de passar o grafite, eu venho suavizando com o esfuminho. Lembrando que eu estou trabalhando aqui com o papel Fabriano 4L. Aqui o pincel, ele vem acentuando as partes escuras, e nas partes que são claras, ele vem tirando ainda mais a porosidade. Eu passo o esfuminho primeiro, porque quando eu passo o esfuminho, eu tiro um pouco o excesso de grafite, e se eu passar direto o pincel, acaba ficando muito escuro. Então, depois de ter tirado um pouco o excesso de grafite, eu venho com o pincel e vou passando. Esse é um pincel com cerdas sintéticas. Aqui eu já volto com o esfuminho para fazer a divisão do lábio em relação à pele, né, a parte da pele. E aqui com a borrachinha, caneta borracha Tombow 2.3, eu vou começar a ensaiar algumas linhas que vão representar a luz que bate nas texturas, tá? Isso tudo eu mostro detalhadamente dentro da nossa escola de desenho realista. Aqui, eu vou para a parte de baixo já. Depois eu vou voltar na de cima, vou mostrar mais detalhadamente as texturas que a gente vai trabalhando, tá? Então aqui, eu vou jogando essas linhas, marcando, melhor dizendo, porque depois que eu
marco as linhas, ao passo que eu vou sombreando assim, as linhas permanecem ali, sendo visíveis, sabe? Eu consigo ver as linhas mesmo depois de ter sombreado. E é importante eu ver essas linhas, porque é onde eu vou trabalhar os efeitos de luz e sombra. Então eu marco também as linhas na horizontal, vou reforçando, né? Porque na verdade eu já marquei elas através da mesa de luz, algumas principais, só que se eu esfumar, sombrear por cima das linhas que eu fiz através da mesa de luz, vai desaparecer. Então eu reforço as linhas antes de trabalhar o sombreamento, antes de esfumar, antes de dar um acabamento, tá? E aí eu vou marcando todas essas linhas horizontais, ó. É legal você virar o grafite para trabalhar bem com a ponta mais aguda do grafite, né? Porque às vezes ele fica chanfrado pelo fato de você estar usando, ele fica um lado mais gasto. Então você pega o lado que está menos gasto e faz as linhas. E aí eu venho e passo o esfuminho. Se eu não tivesse marcado essas linhas, ao passar o esfuminho eu ia perder as anteriores. Então por isso eu marquei. Então percebe que a textura ela já vai sendo construída antes, né? E todo esse passo a passo eu mostro detalhadamente na nossa escola de desenho realista. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você pode se inscrever agora e se tornar meu aluno, receber um acompanhamento de todo o trabalho que você for executando. Mesmo processo, ó, marquei as linhas, sombreei com a lapiseira, esfumei com o esfuminho e agora eu venho passando o pincel, porque com o pincel eu vou deixando toda a textura mais homogênea, tá vendo? Vai ficando mais liso, vai ficando mais bonito. E agora voltando para a parte de cima, eu vou marcar novamente as linhas verticais e aí vou puxar uma leve sombrinha para o lado esquerdo. Então percebe? As linhas horizontais eu puxei sombra para cima. As linhas verticais, ou seja, em pé, eu vou puxar a sombra para a minha esquerda. Porque à direita eu vou fazer o efeito de brilho, tá? Que eu vou mostrar já já. Então aqui, ó, eu tenho que observar bem a referência para ver em que local é que eu coloco essas linhas, né? Então, ó, percebe que a hora que eu faço a sombrinha para cima, já vai meio que formando a sensação de rachura, né? E aí, ó, eu venho com a borracha, depois de ter feito vários iguais, né? Não preciso mostrar detalhadamente isso. Eu venho com a borracha e marco nas linhas horizontais, eu marco a parte de baixo, nas linhas verticais eu marco a direita. À esquerda vai sombra, à direita vai luz. Claro que isso vai variar de acordo com a referência que você tiver, mas é importante você observar isso quando você faz textura. Para que lado está puxando a sombra e para que lado a luz está sendo mais evidenciada. Esse é algo que precisa ser observado sempre quando você faz textura, senão você descaracteriza totalmente a textura. Ó, e aí vou marcando essas luzes de forma bem sutil, tá vendo? Ó, eu vou só marcando ali bem, raspando a borracha para ir formando essa sensação de luz na textura, tá? E aí eu vou marcando para você fazer parte da nossa escola. Entra aqui no link que está aqui na descrição, tá? E enquanto eu estou fazendo aqui com a borracha, já vou deixar explicado para você que dentro da nossa escola a gente tem um suporte dentro de um grupo fechado só para alunos. Então, além das aulas que você assiste, desde o módulo iniciantes até o nível super avançado, hiper avançado de hiperrealismo, você recebe um acompanhamento. Aqui eu venho com a borracha elétrica, então eu aperto o botãozinho dela, ela começa a girar, eu fiz uma ponta nela, que depois vou mostrar para você como eu faço, e aí eu vou encostando só ela. Só que a hora que encosta, ela já faz o pontinho branco. É muito interessante trabalhar com essa borracha. É um pouco difícil, porque conforme ela está girando ali, né, você sente intrepidando
na mão, então é um pouco ruim, mas depois de algum treino você já consegue. No começo eu tinha bastante dificuldade. E aí eu vou marcando esses pontos. Tá? Aqui eu vou fazendo a divisão, eu estou com uma lapiseira 03 com grafite B. Tá? O grafite B, lapiseira 03. Só para fazer esses detalhezinhos de textura que sobe do fim do lábio para a pele, né? Para a parte onde nasce o bigode ali. Então aqui, ó, vou suavizar um pouquinho a sombra que eu vou jogar aqui, mas essa não é a nossa intenção nessa videoaula, tá? Eu não vou ficar mostrando sobre a textura que eu vou fazer acima do lábio. Eu quero mostrar somente a textura do lábio. E é interessante você acompanhar todo esse processo, tá? Aqui eu mostrei um pouquinho só da textura que eu vou fazer em cima, né? Aliás, que eu fiz em cima já. Esse desenho ele está em andamento e eu estou editando esse vídeo aos poucos, e aí eu resolvi trazer aqui para você acompanhar esse passo a passo. Essa textura aqui acima do lábio eu vou fazendo praticamente um pontilhismo quase, né? E aí eu vou batendo a lapiseira 03 minuciosamente, buscando onde colocar alguns pontos para que dê a impressão de textura na pele. Não existe o lugar certo onde marca esses pontos, mas você precisa desenvolver essa percepção ao passo que você vai fazendo, vai colocando esses pontos ali, tá? Eu particularmente, eu vejo isso nascer, essa textura, ao passo que eu vou fazendo. Conforme eu vou fazendo, vai surgindo. Aqui eu já vou voltar então para a parte do lábio, né? Vou mostrar toda essa parte de baixo agora, aplicando a textura do mesmo jeito ou parecido à forma como eu fiz no lábio superior, tá? Evidenciando a sombra ao lado das linhas. E aí você consegue acompanhar. Lembrando mais uma vez que eu estou trabalhando aqui com o papel Fabriano 4L, tá? Papel Fabriano 4L. Esse desenho é um tamanho A4 e vai ser um close de um rosto, né? Um retrato em close. E tanto que a boca está pegando só quase metade dela, ou um pouco mais da metade dela. E aqui eu volto com a caneta borracha elétrica, porque é com ela que eu consigo fazer os brilhos mais brancos, né? Mais evidentes. Com a 2.3, por mais que eu bata a borracha, ela não vai dar esse ponto tão branco. Sempre fica meio acinzentado, porque ela não apaga completamente. Você consegue dar um efeitozinho ali de mais claro, mais branco, você só consegue com essa. E às vezes, dependendo, nem com essa consegue, tá? Dependendo se tiver muito escuro, muito sombreado, com grafites muito escuros, tipo 5B, 6B, já fica difícil. Aí quando você bate ela já não consegue. Então aí, ó, eu venho passando ela tá ligada, tá? Eu tô apertando ela e eu tô subindo com muito cuidado e a mão levemente trêmula para que o risco não fique tão preciso. Eu não quero um risco preciso. Eu quero, pelo menos, que ele fique no lugar certo. Onde? Ao lado da linha, né? Ele tem que estar rente à linha. Você viu que nas linhas em pé eu estava fazendo na parte de baixo, aliás, à direita, e nas linhas horizontais, né, nas linhas deitadas, digamos, eu vou fazendo abaixo da linha. Mesma coisa que eu fiz no de cima, só que esse de baixo vai ter muita luz. Então é legal você acompanhar esse vídeo, esse processo se formando até o fim, porque você entende melhor como que as texturas não só impressionam, mas existe uma compreensão por trás para que você consiga dar esse efeito. E aqui eu volto com a lapiseira 03, só reforçando ou evidenciando um pouco mais as partes com sombra, tá? E aí eu vou puxando, né? Vou reforçando o traço e vou puxando uma sombra. Depois de ter feito um lado, agora esse outro lado eu preparo passo o pincel mais um pouquinho, e aí agora eu volto com a lapiseira 03, e aí eu vou batendo. Por que a lapiseira 03? Porque eu consigo mais
minúcia nos detalhes, né? Eu preciso que fique levemente pontilhadinho. Percebe que os brilhos eles são um pouco irregulares, aleatórios, trêmulos, normal, né? Porque a textura ela é irregular, então a luz que bate nela também é. E aqui eu vou batendo bem de levezinho, aqui ela não está ligada, tá? Aqui eu estou só encostando, aí aqui eu já liguei. Quando você vê que o ponto ele é mais branco, é porque eu estou apertando o botão nela e a borrachinha está girando. Assim. Quando o ponto é menos branco, é porque ela está desligada, eu só estou batendo ela. E aqui eu vou observando na referência onde tem mais evidência de pontos escuros, tá? E aí vou tentando fazer. Eu queria também que você deixasse seu comentário nesse vídeo para eu saber se esse tipo de conteúdo é a primeira vez que eu estou fazendo, um canal já antigo aqui nosso, mas é a primeira vez que eu estou fazendo desse jeito, narrando junto, sabe? Depois de ter gravado, editado o vídeo para pegar as melhores partes, eu estou assistindo aqui junto com você, te passando o processo, né? Como eu fiz. Como eu fiz, você está assistindo aqui no canal do YouTube e muitos vídeos que eu tenho aqui vai te mostrar como eu faço. Agora, pouquíssimos vídeos aqui no canal do YouTube têm acerca de como eu penso para fazer. Isso somente dentro da escola, é onde eu explico mais a respeito da mentalidade, da forma como a gente aprende, como que o processo vai se dando ao longo do trabalho. E aí a gente vai desenvolvendo um aprendizado e não apenas colhendo uma informação. Aqui, ó, mais de pertinho para você ver, eu estou reforçando a sombra acima da linha. Acompanha aí comigo. Dentro da nossa escola de desenho realista, você vai ver não só tudo isso que você está vendo aqui, mas você vai receber esse conteúdo ou ter acesso a esse conteúdo de uma forma organizada, para que a sua compreensão ela seja evolutiva, né? Você vai recebendo a informação, vai acessando a informação, de maneira que você tenha também um acompanhamento, um feedback, e assim você vai aprendendo não só a entender como eu faço, mas principalmente como os materiais funcionam para que eu consiga alcançar, que nem em que momento você sabe que é preciso usar determinada ferramenta. Nem sempre, né? Então o curso ele vai te dar esse respaldo técnico, de mentalidade também para entender o seu processo de aprendizado e o feedback, que é o acompanhamento dos nossos professores. Além de tudo isso, você também tem uma mentoria quinzenal comigo. A cada 15 dias eu faço um vídeo pelo Zoom, né, uma reunião pelo Zoom, onde os alunos participam e conversam diretamente comigo, tirando suas dúvidas, dando sugestões para a melhoria do nosso conteúdo dentro da escola. É um encontro bem rico, assim, onde os alunos interagem, se conhecem, muita gente fica sabendo que estão na mesma cidade, né, e cria-se ali amizades, vínculos. É bem interessante. Aqui eu não estou falando bem o que eu estou fazendo, porque eu já falei, né? As linhas, onde eu jogo a luz e tudo mais, mas eu vou compartilhando com você aqui essa possibilidade de você desfrutar do processo sendo realizado. Eu particularmente, eu aprendi muito do que eu sei assistindo processos sendo realizados, né? E é interessante porque, às vezes, uma coisa que você pensa que é feita de um jeito, que às vezes até dá para se fazer daquele jeito que você pensou, mas quando você assiste o processo, você entende que muitas vezes você está indo por um caminho que está mais te distanciando do resultado do que te aproximando. Então é interessante você acompanhar. Aqui é uma texturazinha um pouco chata de fazer, porque ela é muito miúda, ela é muito pequena. Então eu vou bater a borracha aqui, né? Vou batendo a borracha. Eu tive um pouco de dificuldade de fazer esse pedaço, porque os brilhos eles são muito pequenos e estava ficando muito grande
os brilhos que eu fui fazendo aqui. Então, eu venho depois com a lapiseira e faço alguns riscos no meio de onde eu fiz a luz. Então, ou seja, você viu eu fazendo riscos de luz com a borracha. E aí depois eu vim por cima fazendo riscos de sombras, tá? Traços e sombras levemente, só que aqui, por curiosidade, esse lado da boca, a sombra já não está indo mais para o lado esquerdo quando tem a linha vertical. Ela está indo para o lado direito, porque já está pegando uma luz, já está no fim, né, do lábio. Então a luz já está incidindo ali de maneira diferente. Então tem que ficar bem atento. Para isso, eu vou fazer agora, vou mostrar como eu aponto a borracha. Eu pego uma lixa, eu ligo a borracha, ela começa a girar e eu vou encostando ela na lixa de forma inclinada para ir talhando uma ponta nela, ó. Vai girando. Isso você pode fazer com uma lixa de unha, tá? Se você tiver aí na sua casa, compra na farmácia, no mercado, uma lixa de unha. Essa borracha você encontra no Mercado Livre, em algumas lojas também, como a Companhia do Papel. É uma caneta borracha, tá? Ela vem dois tipos de ponta, uma ponta mais fina, que é essa que eu estou usando, e outra mais grossa. Então, depois de ter feito, eu volto com ela, porque ela agora com a ponta mais fininha, eu consigo mais precisão, ó. Eu só encosto, eu já faço um pontinho pequeno do jeito que eu queria. Eu deveria ter feito isso antes de fazer aqueles riscos de luz que eu mostrei agora há pouco. Mas, sabe aquela coisa, você está empolgado ali fazendo, você não quer parar o desenho para apontar a borracha. Mas depois que você aponta, você fala, poxa, deveria ter feito isso antes, porque trabalhar com a borracha assim apontadinha é muito mais gostoso. Aí agora eu vou passando o esfuminho para disfarçar a luz, tá? Para que a luz não fique tão gritante, não fique artificial, não fique parecendo ali que tem um ponto meio fora do contexto, tá? Então, depois de ter feito isso, eu volto com a borracha e vou batendo em alguns pontos aleatoriamente, assim, vou escolhendo alguns pontos e batendo para dar uma sensação de um destaque, de um brilho, tá? Para você destacar mesmo aquela parte do desenho. Aqui tem esse ponto maior de luz, que eu não sei exatamente o que é, mas na referência está assim, então eu passei um pouquinho a borracha nele para deixar um pouco mais branco, e aí estou reforçando as linhas em volta para ficar um pouco mais escuras, e assim também reforçar ou evidenciar esses branquinhos. Ó, percebe que eu estou reforçando também as linhas e levemente uma sombrinha para o lado para poder dar a sensação de textura. Porque o que dá essa sensação de textura, presta bem atenção, é você puxar a sombra para o lado certo, tá? No caso aqui meu, eu estou nas linhas inclinadas, ó, eu estou puxando para cima, nas linhas verticais, que estão do meio da boca para a direita, eu estou puxando para a esquerda. Presta bem atenção nisso. Nas linhas verticais que estão mais para a esquerda da boca, eu estou puxando a sombra para o lado direito. É importante você entender bem. Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, escute eu falando isso, tentando já visualizar o que eu fiz, tá? Aqui, ó, já finalizando o trabalho para você ver bem de pertinho, ó. Tá? Tô só dando uns retoques aqui. E alguns pontos aqui só reforçando para você ver bem de perto. Olha só, observa como que ela está feita. Tá? Espero que você tenha curtido essa videoaula. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário para a gente saber se está no caminho certo. Um abraço e até a próxima. Valeu!